Olá, aqui estamos em mais uma edição do podcast Toques de Despertar. Sejam todas muito bem-vindas. Fer, seja muito bem-vinda. Como você está hoje? Olá, muito bem-vinda também, Adri. Tô bem, e você? Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu domino. Tenho total domínio sobre o tema, mas não na versão positiva, infelizmente, que é o controle. Porque muitas vezes é muito comum a gente estabelecer alguns objetivos nas nossas vidas. A gente quer alcançar alguma coisa, quer chegar em algum ponto, e tudo bem. O nosso problema, e aí eu falo com carteirinha assinada, é que a gente quer controlar todos os aspectos desse caminho. A gente quer determinar como, quando, de que forma, com quem, exatamente a forma pela qual a gente vai chegar nesse objetivo. E aí, o que a gente perde agindo assim? Vida. A gente perde vida agindo assim, né? Porque a gente perde vida e conexão com o divino, né? Conexão com toda uma espiritualidade. É como se nesse momento que a gente busca controlar absolutamente tudo, a gente se coloca de forma individual e desconectado no mundo, né? Porque somos seres espirituais numa jornada física, né? E uma vez que somos seres espirituais numa jornada física, há elementos, e eu diria que muito mais do que numa proporção de porcentagem, né? Há uma proporção muito maior daquilo que nos acontece do que aquilo que a gente quer que aconteça, né? Então, quando a gente tenta controlar como os eventos têm que acontecer para que eu possa chegar naquilo que eu quero, muitas vezes a gente está sob uma cegueira egóica muito grande, né? Não permitindo que a nossa alma, que é o grande veículo, né, da nossa existência, realmente se manifeste, buscando, então, viver as experiências que ela precisa viver, nos conduzindo pelos caminhos que ela precisa para o seu próprio processo de evolução. Então, quando o nosso ego tenta controlar demais como as coisas têm que acontecer, a gente, inclusive, está tirando a parte do divino das nossas vidas, né? Então, grandes mestres espirituais, grandes religiões né, ao redor do mundo já falam a mesma coisa, né? Somos parte do divino, não o divino. E como parte do todo, há uma força, uma energia maior do que nós que conduz toda essa dança. E que há propósitos para que a gente possa, então, viver o que a gente precisa viver, não o que a gente quer viver. E quando a gente tenta controlar isso, a gente perde essa magia, né? Perde esse movimento de vida, porque tu fica só olhando que as coisas têm que ser de um jeito. Mas, na verdade, ela pode ser de milhares de outras formas. Sabe que eu fico aqui imaginando o divino, o universo, ou seja lá como cada um pretenda chamar, deve rir muito da nossa cara, pensando quem que ela pensa que é para querer controlar tudo. Porque é uma questão bastante egóica nossa, achar que a gente pode controlar todas as variáveis que absolutamente estão fora do nosso controle. A gente não consegue controlar quase praticamente nada. A gente não consegue controlar se a gente vai queimar a comida do almoço ou não, às vezes acontece. E aí a gente quer determinar cada passo do nosso caminho é bem egóico, né? É não apenas egóico, como egoísta, de um certo ponto de vista burro, né? Porque eu falo burro no sentido de perda de tempo e perda de energia, porque muitas vezes a gente perde tanta energia tentando controlar algo para que algo seja do jeito que eu quero, que a facilidade, a fluidez está do lado, mas eu não consigo enxergar, porque eu tenho medo de sair do meu quadrado, né? Que é aquele quadradinho que eu já estou acostumado, que nem uma pedrinha está no sapato. Muitas vezes a pessoa não para tirar a pedra, ela simplesmente continua caminhando, só que ela não se dá conta que ao longo do tempo, aquela pedrinha no sapato vai prejudicando toda a estrutura de caminhar do teu corpo. Daqui a pouco você já está andando torto, mas você nem se dá conta, mas foi por causa daquela pedrinha que você não parou para tirar, né? Porque eu quero controlar o tempo, eu quero controlar o passo, eu quero controlar como as coisas vão acontecer, eu quero inclusive controlar o outro, né? Para que o outro seja do jeito que eu quero, para que o outro haja do jeito que eu quero.
E do pouco que eu conheço desse processo grande, a única coisa que a gente realmente pode aprender a controlar, que talvez não seja nem essa palavra, mas são as nossas reações, né? O quanto que a gente pode aprender a reagir diante daquilo que nos acontece, porque o que acontece é uma grande incógnita, vão continuar acontecendo as questões. O que pega é como que eu vou reagir, se eu vou deixar que as emoções aflorem a ponto de eu me perder, de eu me desequilibrar, e é muitas vezes isso que acontece. A pessoa, ou o espírito em evolução, carrega tantos sentimentos, tantas emoções, né? Seja de experiências do teu próprio sistema familiar armazenadas, né? Psicoemocionais armazenadas, ou experiências do teu próprio espírito não processadas, da tua infância também, que acaba o seguinte, acaba aquilo tudo condensando dentro de você. Então, quando vem algum impacto, alguma situação do externo, o que acontece? Aquilo explode dentro de você. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode administrar e ir curando, ressignificando esses traumas, né? Desencapsulando esses sentimentos para que quando as situações do externo venham, a gente não sofra esse grande choque emocional. Aí, quando tem um choque emocional muito desproporcional à situação que acontece, a gente tende a querer se fechar. Então eu não vou mais por ali, porque vai doer. Eu já sei que vai doer. Então, como vai doer, eu vou para longe. E eu vejo que acontece mais ou menos uma coisa assim em relação a outras possibilidades que possam aparecer na nossa vida. A gente está tão fixada naquela forma que a gente acredita, que a gente quer que seja, que quando as outras oportunidades aparecem, que talvez elas sejam só diferentes, não melhores ou piores, mas outros caminhos, e a gente está tão apegada àquele controle, não, tem que ser assim, que a gente não tem uma reação de não deixar aquela possibilidade aparecer, nem se manifestar, nem pensa a respeito. E a gente pode estar perdendo uma belíssima oportunidade na vida. Com certeza, a vida nos oferece milhares de oportunidades para que a gente possa, então, levar o nosso espírito, né? Permitir que o nosso espírito caminhe para o seu processo de evolução, que é o seu processo de crescimento. Mas é bem isso, às vezes a gente fica tão rígido ou tão rígida, né? Numa determinada forma de agir, numa determinada forma de se comportar, que não permite que um novo chegue, não permite que um novo jeito chegue, e ali a gente vai ficando preso, porque é o conhecido, né? A zona do conhecido. E a zona do conhecido, por mais às vezes difícil que seja, dolorido que seja, é o que eu já sei fazer. Então, o teu cérebro, ele está tão acostumado a fazer de uma única forma que para ele é só daquele jeito. Então, se eu tenho um sonho, vamos colocar assim, e eu acredito dentro de mim que só de um jeito eu vou conseguir alcançar aquele sonho, eu limito toda e qualquer outra expressão que o universo possa me oferecer. Às vezes até mais fácil. Só que eu estou tão bitolada que tem que ser de uma única forma que eu não permito que esse novo chegue. Se eu tenho um objetivo na vida, seja X, Y, Z, não importa, e dentro da minha cabeça eu determinei que eu vou seguir por esse caminho, eu vou ter esse objetivo, eu vou ter esse prazo, eu vou ter essa determinação, você corta qualquer tipo de influência divina e até os milagres na vida, né? Os pequenos momentos de milagres, porque eles existem, são bilhares e milhares ao longo da nossa vida, grandes e pequenos, que quando a gente limita o movimento de ação, acreditando que é só de um jeito, esses pequenos milagres de cura e não conseguem entrar na nossa vida, ou às vezes até a gente despreza os sinais também, né? Muita gente pede por sinal. Deus me dá um sinal, sei lá, no que você acredita, me dá um sinal, universo. E às vezes o sinal vem, só que repetindo, a pessoa está tão bitolada que tem que ser de uma única forma, ela está tão focada que tem que ser daquela, que ela não enxerga mais o sinal. Ela acha que é besteira, ela acha, não, é ridículo, não é por aí. E qual que é o maior medo, né, nesse caso do ser humano? É perder o controle, mas ele não se dá conta que ele nunca teve o controle. O que ele tem é uma limitação, uma autolimitação de expressão. E isso faz com que você passe a sua vida e não se permita viver a vida. E muitas vezes nem viver os sonhos que você tanto queria. A gente quer controlar até os sinais, né?
O universo manda um sinal, mas eu quero esse sinal. Então, Eu quero desse sinal, jeito. Não, acho que não foi. se não for aquele sinal, não é um sinal, então eu nem vejo o sinal. É isso? Basicamente isso. Se não for um letreiro, né, brilhando na minha frente, então não foi um sinal. Aquele passarinho, aquela pena que caiu, sabe assim? Aquela mensagem que veio com uma frase. Nossa, aquela frase me tocou. Não, não, mas isso não é um sinal. Ou aquela pessoa que apareceu na tua vida e daqui a pouco tu diz, não, 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 mas é uma besteira também, deixa de lado, deixa eu seguir por aqui. E tudo são sinais, desde que você esteja realmente conectado com a fonte, né? Com a fonte do teu coração, com a fonte da expressão da tua alma, que é o teu corpo. Então, quanto mais a gente está conectado com o nosso corpo e com o nosso coração, mais a gente vai permitindo que a cocriação do universo entre na nossa vida, nos auxiliando a cocriar aquilo que a nossa alma precisa. Então, é o que eu estou falando, muitas vezes o nosso ego cria objetivos, ele cria sonhos que são ilusórios e a gente fica preso naquilo ali. Quantas são as pessoas que eu atendo em consultório que dizem assim, de Deus, eu tenho tudo na minha carreira, já pós, doutorado, nossa, mas está muito difícil continuar. Claro, porque muitas vezes não é pelo caminho do ego, no sentido, não que isso seja ruim, tá? Não estou dizendo. Mas às vezes é um caminho tão baseado num reconhecimento externo, numa necessidade externa de ser aplaudida, né, de ser vista, de ser reconhecida, que esquece que o movimento da alma é o que te preenche, né? O movimento do teu coração é seguir para onde o teu coração consegue ir. Falando por experiência própria, é uma questão mais ou menos, a gente está tão preocupada com o macro que a gente deixa passar o sutil. As sutilezas vão passando batido e a gente segue deixando que esses pequenos sinais sejam percebidos e a gente vai perdendo oportunidades. E quantas oportunidades, quantas situações, quantas pessoas a gente vai deixando de lado porque simplesmente a gente não vê o outro, a gente não vê as situações, a gente está olhando para o nosso próprio umbigo, né, reagindo de forma reativa às situações sem realmente processar uma informação talvez mais profunda e desperdiçando momentos, situações, pessoas, oportunidades, porque simplesmente a gente está cego dentro da gente mesmo. Dentro da nossa necessidade de controle, né, excessivo. E falando por experiência própria, gera uma demanda de energia, um desgaste tão grande a gente querer controlar tudo, que chega uma hora que você fica exausta. Por exemplo, dando um exemplo bem prático, os meus roteiros de viagem. Meus roteiros de viagem, eles são uma coisa que, assim, eu não vou nem contar para vocês. Inclusive, tem uma amiga que diz que eu deveria vender o meu modelo de organização de viagem, porque é absolutamente organizado e absolutamente rígido. Então, ele já começava, agora eu mudei um pouco, não muito, mas ele já começava, o momento de fazer o roteiro já era estressante. Muita energia que eu demandava naquilo, querendo controlar absolutamente todos os aspectos. Gente, vocês não têm noção. Os meus roteiros de viagem tem assim: tu vai descer na estação de metrô tal, vai caminhar tantos minutos até tal lugar, virar à esquerda e lá vai estar a casa do... Cronometrado o momento que eu vou chegar lá, já com o ticket comprado da atração, já com a reserva feita do restaurante. Sim, tudo isso. E, claro, é que tem, pelo menos do meu ponto de vista, isso do ponto de vista da vida prática, funciona. As coisas vão acontecer daquele jeito. É um jeito controlado de viver que me atrai. Então, é difícil abrir mão desse controle para olhar para o lado. Mas quando a gente consegue fazer isso, peraí, vou sair do meu roteiro, vou olhar para o lado e ver o que aparece por aqui. Aí a gente amplia muito a visão, amplia o olhar, amplia as possibilidades, amplia tudo. Amplia a magia da vida acontecer. Às vezes uma coisa mágica vai acontecer nesse momento que você sai do roteiro, né? Sai do roteiro não apenas numa questão de viagem, né? Mas sai do roteiro numa questão do teu dia a dia, às vezes da rotina,
se permitir fazer coisas diferentes, sair da regra. Não que você não tenha que ter disciplina, porque eu acredito que a disciplina te traz muita liberdade na vida, né? Ela te ajuda a concluir o que você precisa fazer. Mas esses pequenos sinais, essas pequenas aberturas, elas permitem que o universo entre te trazendo uma informação, um evento, uma situação, uma pessoa nova que vai te trazer algo que possa te engrandecer. Essa é a riqueza. Mas gente, assim, os roteiros da Adriana, Jesus amado. Olha, tem que ter muito bom humor, tem que ter muito bom humor. Gente, ela fala porque ela não viajou comigo ainda, porque é uma Não, para o tranquilidade. exterior não, né? Mas para São Paulo, hashtag tamo junto, né? É uma tranquilidade, tá tudo organizado, tudo. Até os imprevistos estão previstos. Cara, melhor pessoa, sério, sério. Vocês não têm noção. Não, eu já melhorei bastante nessa questão do controle, mas esse vai ser um processo que certamente eu vou levar para a minha vida inteira. Mas essa é um exemplo muito legal, porque tudo bem, a gente tem, né, o controle do que pode vir a acontecer, isso é uma segurança, mas segurança são para crianças, né, mas é sempre muito bom a gente ter pelo menos alguma coisa para onde eu vou, o que eu vou fazer e tal. Só que o quanto disso consome de energia, levando a pessoa a níveis de estresse muito alto, né? Então, é aquela história, é o que a gente está falando, eu estou tão no estresse, eu estou tão ansiosa, às vezes, tão nervosa para poder fazer do jeito que eu empreguei aquele tempo, aquela energia, que qualquer coisa que saia disso, eu não aceito. Mas olha a dedicação que eu tive, olha a energia que eu empreguei, e como que eu não vou fazer? É claro que eu vou fazer, mas muitas vezes nem você mais está afim de fazer, mas daí já é um compromisso que tu assumiu contigo no momento egóico, né? Tipo, tem que ser assim. E sabe o que eu estava lembrando agora de um episódio que foi em Florença, a viagem que a gente fez para a Itália, quando ainda era possível viajar. E tinha alguma coisa lá que era coisas imperdíveis. E aí era no final do dia, só que tinha que Tudo, subir né? Tudo era imperdível. uma colina, uma montanha, sei lá, e era uma subida íngreme e tal. E a gente estava tão cansado, mas tão cansado, que normalmente é meu marido que atende o meu roteiro, que eu olhei para ele e disse, vamos pular isso aqui? E a gente não teria, já era o nosso último dia, não teria outra oportunidade para ir. Aí ele me olhou com uma cara assim, sério? Já vamos, a gente tá cansado, vamos ficar por aqui mesmo, comer alguma coisa, aproveitar, ficar aqui, andando à noite. Só curtir. Só curtir. E a gente fez e foi maravilhoso. E eu continuo até não conhecendo esse lugar que era Mas não imperdível. morreu por causa disso, né? Não, tô ótimo por causa disso. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Então, às vezes, até em uma primeira análise, dói sair um pouquinho daquele controle. Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai acontecer isso? Mas se a gente deixar fluir, claro que tudo com consciência, não estou dizendo também para todo mundo sair enlouquecendo, mas abrir um pouquinho mão do controle, falo por experiência, pode trazer outras experiências muito preciosas. Aí me lembrei de uma frase do Tony Robbins, que ele diz que a gente precisa trocar a expectativa por apreciação. Então, quando a gente troca essa expectativa, né, de como as coisas têm que ser, de como as coisas têm que acontecer, porque essa expectativa não nos pertence, pertence ao universo, o máximo que eu posso fazer é colocar uma intenção para o universo carregada de um sentimento, né, muito original, vindo dali do meu coração. Então, qual é o sonho da minha alma, qual é o desejo da minha alma? Então, eu coloco essa intenção, entrego isso para o universo. Agora, como isso vai se manifestar, quando isso vai se manifestar, aí é um movimento do próprio universo, né? E muitas vezes não vai vir do jeito que a gente quer, mas vai vir do jeito que nós precisamos para aquele momento. Muitas vezes a gente acha que quer alguma coisa, mas a gente não está pronto para receber aquela coisa. Então o universo, ele vai, se é algo verdadeiro da tua alma, se é algo verdadeiro do teu coração, o universo vai te moldar até o momento que você realmente esteja pronta para poder receber aquele algo dentro de você e você dá valor para aquilo.
Então, não é o que a gente quer e no tempo que a gente quer, mas é o que a gente precisa para poder, então, receber e manter aquilo que a gente quer. Então, por isso que é tão linda essa frase, né? Trocar expectativa por apreciação. Porque se eu consigo apreciar o momento de tudo aquilo que se manifesta para a minha vida, eu consigo tirar o melhor dessas situações. E tirar o melhor dessas situações é o próprio processo de evoluir, o próprio processo de crescimento que vai me levar para o mais, para aquilo que realmente a minha alma precisa experimentar ali na frente. Bom, agora a gente tem que terminar, porque já deu nosso tempo, eu tenho que controlar. Então, É um bom controle nesse caso. é isso aí. Fer, muito obrigada. Pessoal, Eu que muito agradeço. obrigada pela participação de vocês. Lembrando sempre que a gente está sempre disponível para receber suas sugestões, críticas, comentários que podem deixar no canal do YouTube, o Toque de Despertar por Fernanda Medeiros, ou no Instagram, que a gente mudou agora o nome do perfil, que é fernandamedeiros.despertar, que a gente até vai contar a historinha dessa mudança também, uma hora dessas, Isso. ou Uhum. pelo e-mail contato@fernandamedeiros.com. A gente sempre fica muito feliz quando vocês entram em contato, então façam contato com a gente. Fer, É isso aí. obrigada e tenha um lindo dia. Para nós, para todos. Um beijo, gente.